Aqui hoje no estudo, nós vamos falar como Jesus venceu o diabo. E começa assim: durante os 3 anos em que ensinou, libertou e curou, o Senhor Jesus mostrou como se lida com o diabo. Em momento algum, ele ignorou seus ardes, nem lhe deu ocasião. Antes, exortou sobre a vigilância espiritual constante, para não cair nas armadilhas do mal. Ponto. Vamos dar uma pausa aí. Deixa eu falar algo para você. Existem pessoas que, infelizmente, elas tratam o pecado como algo não nocivo. Nocivo é que é destrutivo, né? Que destrói. Elas tratam o pecado como algo comum, ou, de repente, não tão ruim. O texto sagrado diz: o salário do pecado é o quê? A morte. Então, tem gente que ouve isso, mas parece que ela não entendeu que essa morte é porque, se eu morrer no pecado, se Jesus voltar, ou meu corpo padecer, e eu estiver no pecado, para mim não há salvação. Porque aquele que vive no pecado não herdará o reino de Deus. Muito bem. E mesmo que eu não parta, não morra hoje, Jesus não volte, se eu estiver no pecado, o texto sagrado em Isaías diz: os vossos pecados, as vossas transgressões, fazem separação entre vós e o vosso Deus. É como um manto no vosso rosto, de maneira que Deus não ouve suas orações. Então o pecado me separa de Deus aqui nessa terra. Eu sempre vou me sentir só, eu sempre vou me sentir vazio, eu sempre vou me sentir inseguro. E se eu morrer no pecado, eu vou viver separado eternamente de Deus, condenado a viver com aquele que é o pai do pecado, que é o pai da mentira, que é Satanás. Então, sabendo disso, qual tem que ser o meu comportamento? Eu tenho que fugir do pecado. Jó, ele se desviava do mal. Eu tenho que resistir ao pecado, porque está escrito: resistir e ele fugirá de vós. Deus disse: o pecado bate a porta, o desejo é contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Então eu tenho que dominar minhas emoções para que eu não ceda ao pecado. Mas a pergunta é: você tem visto o pecado como algo nocivo, destrutivo, que te separa de quem? Ou você está tratando o pecado como algo normal? De repente você diz: pastor, eu não cometo lá grandes pecadões. A coisa está tão... Você está tão sem visão nesse sentido que você fala: eu faço uns pecadinhos. É o mesmo que você pegar uma pedra e lançar na água, uma pedra grande. O que acontece? Afunda. E a pequena vai flutuar? Tanto o pequeno como o grande leva o mesmo lugar. Mas existem pessoas que no trato com o pecado, então elas não vigiam com quem anda, o que fala, o que vê, o que fazem. Elas dão ocasião a coisas e pessoas para voltar a cometer o mesmo erro. Elas não abominam o pecado, elas não fogem do pecado. Elas dão ocasião ao quê? Ao pecado. Se eu sei que aquele lugar vai me fazer pecar, eu não vou para lá. Se eu sei que essa companhia, em determinados momentos, vai me fazer errar, eu não vou andar com ela, ou não vou estar com ela onde eu deveria estar. Se eu sei que certas coisas e pessoas vão me fazer errar, eu vou evitar essas coisas e essas pessoas. É assim que se faz. Isso se chama
andar com quem? Com Deus. Veja que Jesus, ele mostrou a seriedade de tratar o pecado como algo destrutivo, que quando Jesus falou assim para Pedro: eu vou padecer na cruz, que era o plano de Deus, e vou morrer pela humanidade. E Pedro, claro, na sua ignorância espiritual, mas sendo usado pelo diabo, Pedro disse: Senhor, de maneira alguma o Senhor vai morrer no Calvário pela humanidade. E na hora Jesus, radicalmente, é aí que de repente as pessoas nos criticam, né? Porque o nosso trato com as coisas de Deus tem que ser assim. Pedro, na hora, Jesus na hora disse: arreda-te, Satanás. Tu não cogitas, tu não fala das coisas de Deus, tu só está preocupado com as coisas dos homens. Eu imagino a cara de Pedro, como deve ter ficado assustado, porque Jesus na hora repreendeu: arreda-te, Satanás. Chamou ele de quê? Não era ele, era o que estava com ele, usando ele. Então, de repente, você não deu atenção. Eu li hoje, essa semana passada, acho que foi segunda-feira, você não deu atenção que o Salmo diz: bem-aventurado que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, e não se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que a minha comunhão com Jesus, ela é algo tão importante, tão valioso, que Deus está dizendo: olha, não se senta com os escarnecedores para que você não se desvie. Quando eu comecei na minha conversão, eu lembro que, para não desagradar os supostos amigos, eu ponderava. Eu lembro que eles estavam reunidos e eu entrava no meio e a conversa, você sabe, né? Xinga. Eu pergunto, a Bíblia diz que a boca fala o que está cheio o quê? Meu Deus. A Bíblia diz que aquele que tem o Espírito de Deus é uma fonte a jorrar. E a pessoa que está vazia, o que ela tem para dar? Pronto. Então, o que está cheio o coração dessa pessoa? Mágoa, ódio, desejos impuros, impureza. Quando eles abriam a boca, era só besteira. E quando passava uma mulher, e aí queria que você confirmasse: é ou não é fulano? E aí você fica dividido entre agradar a quem? E concordar com a estupidez, com a ignorância, concordar com a impureza, a maledicência, o ódio que eles trazem dentro de si. Então você tem que aprovar, é isso mesmo. E aí o Espírito Santo me incomodava: sai daí, rapaz. Não há comunhão entre as trevas e a luz. Ou você agrada a eles e fala como eles, e anda como eles, e come do que eles estão comendo, vive igual eles, ou você mantém uma vida fiel com Deus. O que a palavra diz? Tudo que é puro, agradável, boa fama, que seja isso que ocupe a tua mente. Aí eu pergunto: o que eu vou conseguir ali no meio deles? Mas eu tenho que aprender a ganhar perdendo. Se eu não estiver disposto, entenda, nós vivemos uma vida social. Eu vou ao cinema, eu vou à praia, eu vou a um lugar, eu tenho um convívio com a família. Nós não somos fanáticos. Tem um convívio com A, com B, a gente vai lá numa ceia com a família, etc e tal. Mas quando eu sinto que aquilo não é ambiente para mim, que aquele ambiente vai me desviar da verdade, que aquele ambiente não vai me conduzir a Deus, o que eu faço? Nem perto chego. Então, depois que o Espírito Santo me cobrou: sai desse meio, assume tua fé. Eu lembro que eu passava, ele estava lá: ei, como é que está? Tudo bem? Cumprimentava, tal. Olha, Deus abençoe, tenho que resolver algo. Fui. Não há harmonia, não há comunhão das trevas com o quê? Mas eu fiz aquilo pela minha vida com Deus, pela minha salvação. Então, de repente, você está aqui
e tu quer agradar todo mundo. E aí você tem que conviver com gente que está te levando para o mau caminho. Ou você tem que compartilhar coisas com pessoas que estão te fazendo errar. Seja lá o que for. É mentira, é fofoca, é coisas erradas. E ao invés de você cortar, ao invés de você dar um basta nisso, você está tolerando isso. Prova que você não está tratando o pecado como deveria tratá-lo. Aí tu quer agradar a Deus e o mundo. E a palavra de Deus diz que ninguém senta na mesa com Deus e com o diabo. Ninguém bebe do cálice de Deus e dos demônios. Ou você serve a Ele e cuida da tua coroa, que é a tua salvação, ou tu vai ficar dentro da igreja como um religioso. Tem aparência de que é de Deus, mas lá fora tu vive como incrédulo. Por isso que Jesus disse que ninguém pode servir a dois, e por isso que Ele disse que por nós se entregarmos a Ele, o mundo nos iria nos odiar. O mundo não está se referindo às pessoas propriamente, está se referindo àqueles que são dominados pelas trevas. Não adianta. A partir do momento que você quer fazer a coisa certa, as pessoas vão te perseguir. Mas não é porque você simplesmente está fazendo algo certo, é porque você está agradando a Deus. E agradando a Deus, o diabo perde o domínio da tua vida. Vamos continuar, que eu tenho mais algumas coisas a falar. Vamos lá. A vitória final do Filho de Deus foi na cruz. Satanás foi despojado completamente, teve exposta de forma pública para toda a criação a sua derrota. Está lá em Colossenses 2,15. Ou seja, o Senhor Jesus triunfou sobre todos os demônios e os desarmou. Mesmo assim, ao voltar ao céu, porque Jesus, depois de ressuscitado, sentou à destra de Deus Pai. Ele, o Senhor Jesus, rogou ao Pai para que nos desse do seu próprio Espírito, que é o quê? A armadura perfeita para nos protegermos e vencermos. Como Ele venceu? Vencermos como Ele venceu. Dessa forma, cada filho de Deus, cheio do Espírito Santo, da palavra e do nome de Jesus, tem a mesma autoridade do Salvador para subjugar o império das trevas. Vamos entender isso aqui. Jesus triunfou sobre Satanás publicamente. Muito bem. Quando ele veio com a missão de salvar a humanidade, a palavra de Deus diz que quando ele estava na cruz, é óbvio, o ministério de Jesus foi 3 anos. Desde o começo do ministério, Satanás já vinha tentando tirar Jesus do caminho da salvação, porque ele veio para salvar. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, ninguém vai ao Pai, senão por mim. O diabo tentou Jesus, mas ele venceu. Satanás usou Pedro. Até na cruz, ele usou todos aqueles que rodeavam Jesus na cruz, xingando, dizendo: olha, se tu é o Filho de Deus, desce daí que eu quero ver. No jardim do Getsêmani, Jesus estava em agonia, a própria natureza humana tentou desviar Jesus do sacrifício, porque ele iria se sacrificar separado, ia carregar o pecado de toda a humanidade, então ia separar do Deus Pai e ia sofrer toda aquela tortura. Mas ele disse: Pai, que não se faça a minha, mas a tua vontade. Até que chegou o dia da cruz. Até então o diabo não tinha sido derrotado. Qual era a vitória de Satanás? Satanás, ele tinha na mão a chave da morte. Naquela ocasião que Jesus veio, quem morresse não tinha salvação. Até aquele momento, a antiga aliança, que era no sangue de um animal, tinha sido corrompida. Quando Jesus entrou no templo e expulsou os cambistas, o que ele disse? A casa do meu pai não é comércio. Quem foi que crucificou Jesus? Os próprios religiosos da época.
Aquela antiga aliança em que a pessoa levava um animal, sacrificava-se a Deus, e o pecado da pessoa era transferido para o animal. E o animal, o sangue do animal cobria o pecador, e ele era resgatado. Aquela antiga aliança se corrompeu, já não tinha mais. Não havia como mais o ser humano ser resgatado. O ser humano estava o quê? Condenado à morte eterna. Satanás, que é o pai do pecado, ele tinha um domínio nas mãos da morte. Então Jesus veio para arrancar o quê? A morte, a chave da morte, o domínio da morte das mãos do diabo. Como isso seria possível? Numa nova aliança. Quando Jesus deu o cálice da ceia, o que ele disse? Esse é o meu sangue, a nova aliança. A antiga era no sangue de um carneiro, de um bode, e a nova no sangue do Cordeiro de Deus, que foi Jesus. Então, quando Jesus sacrificou e morreu, ele morreu por toda a humanidade, tanto pelos que já estavam sobre a terra, como até os que já haviam morrido, porque Jesus desceu ao inferno e pregou para os que estavam em prisão. Tomou a chave da mão do diabo, da morte. Isso aconteceu depois que ele morreu, é claro. Quando ele deu o grande grito, está consumado. Dali em diante, Satanás foi derrotado. Jesus derrotou o diabo. O diabo já não tinha domínio sobre a alma. A partir do momento que Jesus Cristo derramou o sangue, todo aquele que o aceitar como Senhor e Salvador, se arrepender dos seus pecados, tem o direito da vida eterna. O diabo não tem mais o domínio sobre ela. Então Jesus venceu. Ele venceu a morte. Tanto venceu a morte do pecado como a própria morte, porque ele ressuscitou. Então todo aquele que morrer com Jesus tem direito da vida eterna. Por isso que ele diz: quem crê e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Se você não se batizou, você não aceitou Jesus. Você só pode aceitar Jesus Cristo quando desce as águas como adulto, porque criança não tem nada a ver com batismo, não tem nada a ver com pecado. Isso é uma invenção da religião. Você tem que descer nas águas e o homem de Deus vai lhe perguntar: você aceita Jesus Cristo como Senhor? Promete ser fiel, viver em santidade? Prometo. Eu lhe batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você sai dali e vai andar com Deus. Acabou. Tua alma, ela já está com o destino certo. Vida eterna. E se eu morrer sem batismo, sem arrependimento, você está condenado ao inferno. Quem vai vir buscar a minha alma? Aquele que é o dono do pecado. Por isso, se entregue na nova aliança. Aproveite esse dom gratuito, essa maravilha dada por quem? Que foi vir enviar seu filho para nos salvar. Isso quer dizer que, apesar dos espíritos malignos serem inconfundíveis, quando se trata de maldade, disfarce e astúcia, não precisamos temê-los, pois temos em Deus um poder infinitamente superior ao dele. Olha só como Deus é maravilhoso. Além de comprar minha alma com seu sangue, Jesus me deu o Espírito Santo. Ele foi ao Pai e disse: vou rogar ao Pai que vos envie o Espírito Santo, que é o próprio Deus morando dentro do ser humano, que com ele fez uma aliança sincera. O Espírito Santo é muito maravilhoso. Quando ele entra dentro de uma pessoa, além de mudar essa pessoa e dar a ela o caráter, a semelhança de Deus, ele dá autoridade sobre o inferno. Quando você tem o Espírito Santo, tu pode orar por um doente e ele ser curado. Para isso você não precisa ser obreiro. Se a ocasião pede, tu vai botar a mão e o doente vai ser curado. Se há uma pessoa manifestada com demônio e você tem o Espírito Santo, você tem autoridade sobre aquele demônio. A Bíblia Sagrada diz
que não é apenas o facto de eu ter o nome de Jesus. Seis judeus ambulantes, filhos de um judeu, exorcistas ambulantes, foram expulsar o demônio de um homem. Está lá em Atos. E eles disseram: demônio, eu te ordeno, sai desse homem. E o demônio olhou para eles e falou: conheço Jesus, sei quem é Paulo, e vocês quem são? O diabo só reconhece a autoridade naquele que tem uma aliança com Deus. Por isso que eu não vejo razão para uma pessoa que diz ter o Espírito Santo ter medo de bruxaria. Como que pode? Deus mora dentro de mim e eu estou com medo de uma bruxaria, ou de um bruxo, ou de uma suposta bruxaria, ou ainda que seja a própria bruxaria. Você acha que o que está dentro de mim é inferior ao que o diabo pode fazer? Pelo amor de Deus. Aquele que é de Deus, diz a palavra, o diabo não toca. Então, se eu pergunto para uma pessoa: você tem o Espírito Santo? Eu acho, não tem. Quem tem o Espírito Santo tem certeza. Pensa comigo. O Espírito Santo entra dentro de mim. Amor, paz, alegria, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão. E eu não sei. E tudo isso dentro de mim faz o quê? Quem tem o Espírito Santo tem certeza. Deus está comigo, porque eu estou com Ele. Amém? Para concluir. Mas embora o golpe de Jesus contra o mal tenha sido decisivo, sabemos que até Satanás ser lançado no lago de fogo e enxofre, ele, Satanás, continuará a lutar, ainda que esteja derrotado, pois a persistência é uma das características de Satanás. Apocalipse 13, 1. O diabo sabe que perdeu e que o seu destino está selado, mas ele age como uma serpente, que embora tenha a sua cabeça esmagada, tenta ferir homens e mulheres, usando de mentiras para levá-los ao mesmo fim que está reservado a ele. Só um pouquinho. Aqui diz que Satanás vai ser lançado. Isso aqui é um outro assunto, mas quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarem, aconteceu o arrebatamento, a grande tribulação, o julgamento, o grande juiz do trono branco, Satanás vai ser atirado dentro do lago de fogo. Então ele sabe que o destino dele está certo. Então ele pensa: eu vou levar o maior número de almas comigo para o inferno. Quem está lá fora sabe disso? Então ele não está preocupado com quem está lá fora. Porque quem está lá fora, o que essas pessoas entendem de vida eterna? Eles estão preocupados com quem está aqui dentro, para te tirar do caminho de Deus. Então, guarda o mais importante, que é a tua comunhão com Jesus. Por isso que agora, nesse momento, você tem a oportunidade de confessar. O arrependimento funciona de 3 maneiras: eu reconheço, confesso e abandono. E vive em santidade. Então você que não se arrependeu, se arrependa. Você que de repente até abandonou o pecado, mas tornou a praticá-lo, volte ao primeiro amor enquanto há tempo. E você pode fazer isso agora, na hora da busca.